Queridos amigos, continuamos a análise do artigo 28 da Lei de Drogas, o delito de porte de drogas para consumo pessoal. Aparece na sua tela a redação dos parágrafos 3º, 4º e 5º da lei. O parágrafo 3º diz: as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Então a gente tem que relembrar quais são as penas possíveis para aquele que porta drogas para consumo pessoal. Lembrando a você que as penas aplicáveis ao usuário são 3, segundo o artigo 28. 3 alternativas tem o artigo 28 para a aplicação de pena aos usuários. A primeira é a advertência sobre os efeitos das drogas, a advertência sobre os efeitos das drogas. Então esta é a primeira pena prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. A segunda pena, que é a prestação de serviços à comunidade, prestação de serviços à comunidade. E a terceira pena prevista, que é a medida educativa, de comparecimento a programa ou curso educativo. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então essas são as 3 penas previstas no artigo 28 da Lei de Drogas. Aqui diz que as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput do artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Estamos nos referindo às letras B e C, porque a prestação de serviços à comunidade está no inciso 2 e a medida de comparecimento a programa ou curso educativo no inciso 3. Qual é o prazo máximo previsto para essas medidas? O prazo máximo é de 5 meses. Então a lei vai prever que, em relação a essas medidas que estão nos incisos 2 e 3, haverá o prazo máximo de 5 meses para a aplicação da medida. Prazo máximo de 5 meses para a aplicação da medida. Em relação à medida que está no inciso 1, como se trata de mera advertência, não há essa necessidade de fixação de um prazo. Basta que o juiz advirta aquele que praticou o crime e isso vai ser suficiente para a repressão ao delito, não se estipulando qualquer prazo em relação à advertência. Agora veja, a lei vai prever no parágrafo 4º o seguinte: em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Em relação, portanto, a quem seja reincidente, no caso de reincidência, a lei estipula como prazo máximo o prazo de 10 meses. Este prazo de 10 meses é o prazo máximo no caso de condenado reincidente. Qual é a discussão em relação a este parágrafo 4º? A discussão é: precisa ser uma reincidência específica relativa ao artigo 28 da Lei de Drogas? Ou o sujeito pode ter sido condenado por outro delito distinto do artigo 28, como um furto, por exemplo? Será que, se ele já teve condenação anterior por furto e pratica agora o crime do artigo 28, a gente vai ter essa possibilidade de dilação desse prazo para 10 meses? Essa é a discussão na doutrina e na jurisprudência. E veja o que tem prevalecido. O enunciado 118 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais foi consolidado no sentido de que, neste caso do parágrafo 4º, deve haver reincidência específica em relação ao delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Estamos falando, portanto, de reincidência específica, segundo o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Portanto, muito cuidado. Este prazo de 10 meses está relacionado a uma reincidência específica relativa ao artigo 28.
Estamos falando daquele que já foi condenado anteriormente por porte de drogas para consumo pessoal e agora foi condenado novamente. Para ele, temos esse prazo dilatado, o prazo de 10 meses, que é o prazo máximo para as medidas que estão nos incisos 2 e 3. E o parágrafo 5º vai dizer: a prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção, do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Veja que esta prestação de serviço à comunidade tem que ter o caráter o mais pedagógico possível, com o sujeito prestando serviços em entidades que estejam voltadas para a recuperação de usuários e dependentes de drogas. Veja só o que vai dizer a lei no parágrafo 6º. Para garantir o cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente a 1. Admoestação verbal. 2. Multa. Acompanhe agora aqui. Você já sabe quais são as penas previstas para quem porta drogas para consumo pessoal. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O juiz pode aplicar estas penas de forma isolada ou cumulativa. Pode aplicar somente uma ou pode aplicar inclusive as 3. Agora veja, a discussão é: e se o condenado descumprir as penas aplicadas? E se ele não prestar o serviço à comunidade que foi estipulado pelo juiz? E se ele não comparecer ao curso educativo que foi determinado na sentença? O que fazer? O parágrafo 6º dá a resposta. Para a garantia do cumprimento, o juiz irá submeter o condenado primeiramente à admoestação verbal e depois à multa. Cuidado! Cuidado com a expressão sucessivamente que está no parágrafo 6º. Isso já foi objeto de concurso, de prova de concurso, algumas vezes. A palavra sucessivamente indica que primeiro o juiz fará uma admoestação verbal para aquele que descumpriu a pena. A admoestação verbal que é uma repreensão, uma apagação de sapo. O juiz então irá repreender o sujeito que não cumpriu as penas que foram determinadas na sentença. Esta admoestação verbal é a primeira medida a ser tomada no caso de descumprimento das penas aplicadas. Se esta admoestação verbal não fizer efeito, se o sujeito continuar descumprindo, aí sim o juiz aplica a multa. Veja que o juiz ele não escolhe entre a admoestação verbal ou a multa. Ele primeiro aplica a admoestação verbal, que não dando efeito, aí sim o juiz se vale da multa para garantir o cumprimento das medidas educativas. Fácil isso, tranquilo, muito cuidado, portanto. Não é de forma alternativa e sim de forma sucessiva. Primeiro a admoestação verbal, depois a multa. Legal? É isso que está no parágrafo 6º. Então veja, a multa é a última medida a ser tomada. O usuário não vai ser preso. Então, na pior das hipóteses, haverá pagamento de multa. Na pior das hipóteses, haverá pagamento de multa. E o parágrafo 7º diz o seguinte: o juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator gratuitamente estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Então pode o juiz sim, na sentença, determinar que o poder público realize o tratamento adequado para aquele sujeito que está aí no vício das drogas, tomado por esse problema social, por esse problema de saúde pública. Acompanhe o seguinte comigo. A gente fez uma análise detalhada do artigo 28 da Lei de Drogas. E é preciso que você saiba que esse artigo 28 constitui infração de menor potencial ofensivo. Isto é, a competência para o julgamento do crime do artigo 28 da Lei de Drogas é do Juizado Especial Criminal.
Então, muito cuidado em relação à competência para o julgamento do fato. Estamos falando aqui de infração de menor potencial ofensivo. Você sabe que as infrações de menor potencial ofensivo são aquelas que têm pena máxima de até 2 anos, ou então, no caso das contravenções penais, seja qual for a pena. O artigo 28 da Lei de Drogas sequer tem pena privativa de liberdade. Isso vai ser de competência do Juizado Especial Criminal. Então, em relação à competência para o julgamento, em relação à competência para o julgamento do artigo 28, temos que a competência é do Juizado Especial Criminal, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo. Cabe, portanto, transação penal em relação ao artigo 28. Se o sujeito aceitar a transação penal, sequer vai haver oferecimento de denúncia. Então, o sujeito vai cumprir aí as condições relativas ao acordo de transação penal que vai ser realizado com o Ministério Público. Bacana. Uma discussão agora de suma relevância. Suma relevância. Agora a gente vai tratar do bem jurídico protegido, do bem jurídico tutelado pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Qual é o bem jurídico tutelado pelo artigo 28 da Lei de Drogas? É uma pergunta importante que você vai escrever no seu caderno. Qual é o bem jurídico? Qual é o bem jurídico tutelado pelo artigo? Qual é o bem jurídico tutelado pelo artigo 28 da Lei de Drogas? Qual é o bem jurídico tutelado pelo artigo 28 da Lei de Drogas? Essa é uma pergunta importantíssima. Importantíssima pelo seguinte: porque a jurisprudência vai se manifestar no sentido de que o bem jurídico aqui é a saúde pública. Saúde pública. Este é o entendimento que predomina hoje na doutrina e na jurisprudência. A saúde pública é o bem jurídico protegido, o bem jurídico tutelado. Por que isso, Vinícius? O fundamento para se dizer que a saúde pública é o bem jurídico protegido é o de que a conduta do usuário, ela incentiva o tráfico. Ela permite a difusão do comércio de drogas, de maneira que aquele que compra a droga, que transporta para consumo pessoal, está difundindo na coletividade a ideia de que usar droga é algo correto, é algo permitido, é algo aceitável. Com isso, a saúde pública sai prejudicada. Este seria o bem jurídico tutelado, quando a lei descreve a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas. Saúde pública, isso você vai marcar numa prova objetiva. Esse é o entendimento que prepondera na doutrina e na jurisprudência. Mas veja que há várias controvérsias a respeito dessa questão. Em primeiro lugar, discute-se se, no caso do artigo 28 da Lei de Drogas, haveria a punição da autolesão. Discute-se se o artigo 28 da Lei de Drogas viola o denominado princípio da lesividade, que lá na nossa aula de Direito Penal você aprende, na nossa primeira aula de Direito Penal no canal Penal em Foco Online no YouTube, você aprende que pelo princípio da lesividade a autolesão não é criminalizada, não é punida pelo direito penal. E aquele que porta drogas para consumo pessoal, na verdade, não viola a saúde pública, mas a saúde individual, saúde própria. Então existe corrente forte dizendo que o artigo 28 da Lei de Drogas é inconstitucional, pois ele viola o princípio da lesividade. O princípio da lesividade que indica a necessidade de que a conduta tenha caráter transcendental para ser criminalizada, ou seja, que viole bem jurídico de terceiro. E quem porta drogas para consumo pessoal viola bem jurídico próprio, a saúde individual. Quem na doutrina vai pensar dessa forma? Acompanhe comigo. No entendimento de Salo de Carvalho. No entendimento de Salo de Carvalho.
e Maria Lúcia Caram, no entendimento de Salo de Carvalho e Maria Lúcia Caram, o artigo 28 da Lei de Drogas viola o princípio da lesividade. Para esses dois autores, o artigo 28 viola o princípio da lesividade. Por quê? Porque não haveria na conduta descrita no artigo 28 qualquer violação a bem jurídico de terceiro, e sim violação a bem jurídico individual, bem jurídico próprio. Isso não pode ser criminalizado. Isso viola o princípio da autonomia individual. Olha que interessante. Então o sujeito não poderia causar lesão a si próprio, porque se causar, responde pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Essa é uma posição muito interessante em concursos de defensoria pública. Alegar a violação ao princípio da lesividade pelo tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Bacana isso? Fácil. E o princípio da insignificância, será que é aplicável? Se a gente partir da premissa de que o artigo 28 é crime, conforme entende o Supremo Tribunal Federal, será que é possível a aplicação do princípio da insignificância? Será que a gente vai admitir que seja aplicado o princípio da insignificância no crime de porte de drogas para consumo pessoal? Então agora a gente vai ver como tem sido o entendimento do STJ e também do STF a respeito. O STJ no RHC 37094, Minas Gerais, vai dizer: recurso em habeas corpus, porte de substância entorpecente para consumo próprio, princípio da insignificância e impossibilidade, constrangimento ilegal não evidenciado. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra a legem da norma penal incriminadora, precedentes. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente sua esfera pessoal, mas toda a coletividade diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, recurso em habeas corpus não provido. Relator ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, julgado em 4 de novembro de 2014. Nesse julgado, o STJ deixa claro que é da essência do tipo penal o porte de pequena quantidade de substância entorpecente. O STJ deixa claro que não é aplicável o princípio da insignificância ao porte de drogas para consumo pessoal. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vinícius, e o que o STF vem dizendo acerca da aplicação do princípio da insignificância? Eu vou dizer para você o número do julgado do STF, não vou ler toda a ementa porque ela é muito grande, mas isso no agravo regimental 728688, o STF também negou a aplicação do princípio da insignificância em porte de drogas para consumo pessoal. É interessante porque o STF vinha com alguns precedentes permitindo a aplicação do princípio da insignificância, mas a última manifestação foi em 17 de setembro de 2013, num julgado em que não se admitiu a aplicação do princípio da insignificância, ministro Luiz Fux. Então, o último julgado do STF, em setembro de 2013, foi pela negativa de aplicação do princípio da insignificância, mas a questão no Supremo ainda não está pacificada.
há precedentes no sentido de que é possível a aplicação do princípio da insignificância, embora a última manifestação do Supremo Tribunal Federal foi pela negativa de aplicação do princípio da insignificância em porte de drogas para consumo pessoal. Então, vamos continuar a análise aqui do artigo 28, mas agora passando ao artigo seguinte, que faz referência ao 28. O artigo 29 da lei diz o seguinte: na imposição da medida educativa a que se refere o inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 28, o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias multa em quantidade nunca inferior a 40 nem superior a 100, atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de 1/30 até 3 vezes o valor do maior salário mínimo. Parágrafo único. Os valores decorrentes da imposição da multa a que se refere o parágrafo 6º do artigo 28 serão creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas. Então veja que o 29 vai estabelecer critérios para estipular para a estipulação da pena de multa pelo juiz, quantidade nunca inferior a 40 nem superior a 100 dias multa. O juiz vai poder estipular, sendo que o valor vai ser revertido para o Fundo Penitenciário Nacional, ou melhor, Fundo Nacional Antidrogas. Então veja que interessante, a lei está dizendo que o juiz deve fixar entre 40 a 100 dias multa, aquela multa que é a última medida para ser aplicada para o usuário, sendo que o valor do dia multa tem que ser fixado em até 1/30, em pelo menos 1/30 do salário mínimo, até 3 vezes o valor do maior salário mínimo. Sendo que é o seguinte, o Código Penal prevê para a fixação da pena de multa que o juiz fixe o valor do dia multa entre 1/30 do salário mínimo até 5 salários mínimos. Enquanto na lei de drogas tem uma diferença, porque aqui é entre 1/30 do salário mínimo, que é 1/30, até 3 vezes o valor do salário mínimo, ou seja, até 3 salários mínimos. Então, enquanto no Código Penal até 5 salários mínimos é o valor do dia multa que lá pode ser fixado, aqui na lei de drogas, quanto ao porte de drogas para consumo pessoal, até 3 vezes o valor do maior salário mínimo. E o parágrafo único vai dizer que esses valores serão revertidos em favor do Fundo Nacional Antidrogas. E aí, para fechar o estudo do artigo 28 da Lei de Drogas, olha o prazo prescricional do artigo 28, que está no artigo 30. Prescreve em 2 anos a imposição e a execução das penas, observado no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal. Olha que interessante. Enquanto lá no Código Penal, na tabelinha que está no artigo 109 do Código Penal, o menor prazo prescricional previsto é de 3 anos, aqui no artigo 30 da Lei de Drogas, a previsão para a prescrição do artigo 28, do crime que está no artigo 28, é de 2 anos. Então, prescreve em 2 anos o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, porte de drogas para consumo pessoal. Lembre-se, lá no Código Penal, o menor prazo prescricional previsto é o de 3 anos. Aqui na Lei de Drogas, 2 anos é o prazo previsto para o porte de drogas para consumo pessoal. Então, fechamos a análise do artigo 28, fizemos uma análise detalhada desse tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas. No próximo bloco, continuamos a análise da Lei de Drogas, agora vendo o crime de tráfico de drogas, artigo 33 da lei. Então, até o próximo bloco, analisando o tráfico de drogas. Até lá!